a nossa casa, ela é a fábrica que produz uma sociedade sadia, é uma fábrica que produz uma igreja sadia, é da onde vem, é uma sociedade, como o próprio Senhor nos chama, para ser sal da terra e luz do mundo. A gente sabe que a família é o cerne, é a semente de tudo aquilo que Deus faz sobre a terra. Por isso, o diabo, que não brinca de ser diabo, entende isso. Entende que o avivamento vem de casa. E há um ataque, queridos, talvez sem precedentes, orquestrado pelo diabo para destruir as famílias. O diabo sabe que a violência das ruas, ela vem de famílias, começa dentro das casas. O diabo sabe que a pedofilia vem de dentro das casas. O diabo sabe que a violência vem de dentro das casas. O que a gente vê na rua é o resultado de famílias disfuncionais, né? E ele entende isso. O diabo sabe que o uso de drogas começa normalmente por causa de conflitos familiares. Assassinatos vêm muitas vezes de dentro das casas. Todo o humanismo, o ateísmo, o satanismo e todos os ismos começam dentro dos lares. O diabo sabe disso. Mas, louvado seja Deus, que eu não sirvo a Satanás. Então eu também sei que de dentro de casa vem milagre, vem avivamento, vem libertação, vem provisão, vem restituição, vem restauração, porque eu sei que na família onde Cristo está, ela é a semente, como disse, de todas estas coisas. A gente sabe que as forças do diabo, as forças hostis do diabo estão aí de pé para destruir a família, né? Eu digo que são mísseis satânicos enviados para destruir casamentos, relacionamentos, tudo aquilo que pode ser construído dentro de casa. E nós que somos a igreja, nós nos levantamos em meio a essa geração, em meio a essa sociedade, como coluna e firmeza da verdade, porque esse é o papel da igreja. Isso não é palavras de efeito, isso está na palavra de Deus. 1 Timóteo 3,15, Paulo escrevendo, ele diz assim, que nós somos a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, e ele diz que é a coluna e fundamento da verdade. Então a gente tem um papel nessa sociedade, que é ser essa coluna de fundamento, de verdade, e como eu gosto dessa expressão, coluna, algo que não se abala, no meio de numa sociedade tão corrompida. E quando a gente olha, queridos, para a atualidade, a gente vê as famílias assim, se desintegrando, né? Nunca antes a convivência familiar ela esteve tão desastrosa. Então o diabo sabe que a maior derrota que um ser humano, que uma mulher, um homem pode ter, é uma derrota dentro da sua própria casa. O diabo sabe que se ele rachar a casa, ele racha a mesa. Se ele rachar a mesa, ele tira a comunhão de dentro do lar. Então, o retrato disso é maridos contra mulheres, mulheres contra maridos, pais contra filhos, filhos contra pais, pai com filho contra mãe, mãe com filho contra o pai. A gente vê isso por todos os lados. Sabe, eu me levanto aqui porque a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa entender que a gente tem que se posicionar como sacerdotes, como representantes de Deus dentro dos nossos lares. Sabe, a gente não pode se sujeitar a ser fantoche do diabo, brincando com as coisas que são tão maravilhosas. Nós somos instrumentos de Deus. E quando a gente vê muitas casas, parece que em muitos lares o fogo da comunhão apagou. A graça do relacionamento se desfez. A devoção a Deus não é mais prática na maioria das casas. E a gente precisa resgatar o altar em casa. Então grava bem essa frase, vou voltar nela no final. Precisamos resgatar o altar em casa. Hoje nós estamos sendo, muitas vezes sem perceber, envelopados
por uma mídia relativista. Não se esqueça que o assunto é família aqui, que menosprezam os princípios. Tudo que você assiste, seja uma série, seja um filme, seja um comentário, seja o que for, tudo está relativizando. Nós temos hoje a internet criando filhos órfãos de pais vivos. A internet é que está criando a maioria dos filhos. Pessoas que estão cada vez mais preparadas para produzir e para serem um sucesso na rua. Aliás, isso é uma grande verdade. Eu sou de uma época, na década de 80 lá, se alguém falasse que fulano está aqui, esse fulano fez uma faculdade, quem fazia faculdade era quase um ET. Era desse jeito, não tinha esse negócio de faculdade, não. Quem tinha um curso técnico, esse já era o cara, né? Hoje, a gente está cada vez mais preparado. Todo mundo tem acesso a essas coisas, se quiser. E a gente vê que, então, as pessoas estão preparadas para quê? Para ter sucesso no mundo. E o sucesso é medido por aquilo que possui, mas as suas casas, muitas vezes, estão largadas nas mãos de Satanás. Sucesso na rua, fracasso no lar. Aliás, nenhum fracasso no lar justifica, ou melhor, nenhum sucesso na rua pode justificar um fracasso no lar. E isso afeta a nossa vida com Deus. A gente é empurrado para adquirir coisas e a gente traz Jesus para esse entendimento e diz assim: Senhor, eu estou te servindo para eu ter isso, para eu ter aquilo, para eu comprar aquilo, para tu ir na minha frente, me abençoando nessas coisas. Eu quero lhe dizer que quem tem um relacionamento com Cristo baseado nisso, a Bíblia chama não só de miserável, mas do mais miserável de todos os homens. Se você ler 1 Coríntios 15, 19, está escrito assim: se esperarmos em Cristo somente para esta terra, somos de todos os homens os mais miseráveis. Relacionamento baseado nas coisas do mundo. Mas eu quero lhe dizer que o Espírito Santo, nesse tempo, quer entrar e restaurar os lares de quem quer que seja e fazer uma grande obra. Gente, nós estamos vivendo um tempo de rivalidade entre homens e mulheres. Um querendo usurpar o papel do outro. Um querendo diminuir o outro. Um querendo passar por cima do outro. E nós não fomos criados, queridos. Eu não fui criado para usurpar o papel da minha esposa não foi criada para usurpar o meu papel, roubar o meu papel e vice-versa. E quando isso acontece, o que supostamente deveria ser uma vitória para aquele que assim o fez, gera pessoas frustradas, que não sabem nem de onde vêm as suas tristezas. Queridos, de uma forma bem simples, eu vou falar um negócio que nada popular, mas procure me entender. Sobre a mulher está a sabedoria. Sobre o homem está a autoridade. E eu vou explicar isso de forma bem fácil, talvez você nunca tenha ouvido desta forma. Quando eu digo que sobre a mulher está a sabedoria, eu tenho base bíblica para isso. Nós temos Provérbios 14:1 que diz que a mulher, não é sabiá, tá? Não é a mulher passarinho. A mulher sábia edifica a sua casa. E a que abre mão da sabedoria torna-se tola. E a tola destrói com as próprias mãos. Eu gostaria tanto até de... Eu não posso incluir nada na palavra, mas eu digo que a tola destrói com as próprias mãos, colocando a culpa no outro. Ela está destruindo com as próprias mãos, mas ela destrói colocando a culpa no outro. A palavra de Deus diz a respeito da mulher, Provérbios 31, 26, que a mulher sábia fala com sabedoria e ensina. Olha a sabedoria, a ponto de ensinar. Ensina com amor. Sobre os homens existe a autoridade. Uma autoridade tão maravilhosa e tão linda que não é forçada. O nosso relacionamento com Cristo não é forçado. Cristo é o noivo e nós, como igreja, somos a noiva.
E ele tem uma autoridade sobre nós, e nós nos rendemos à autoridade dele porque ele derrama amor sobre nós. Quando Paulo vai escrever aos homens, ele diz: amem as suas mulheres, lá em Efésios capítulo 5, como Cristo amou a igreja. Então, ele entra falando de autoridade, mas leva essa autoridade para onde? Para o amor. O que Cristo fez pela igreja? Morreu por ela. Ora, se nós temos um homem que é capaz de morrer pela sua esposa, isso é um nível de amor tão grande que naturalmente, não é forçado, esta mulher se sujeita a este amor. É muito mais lindo do que o mundo deturpa e fala desses relacionamentos. O mundo veio hoje, eu fico assim de cara, porque às vezes eu vejo gente que nunca abriu uma Bíblia querendo na internet ensinar a Bíblia. Nós estamos vivendo esse tempo, querendo dizer o que eu posso e o que eu não posso, baseado na palavra que nunca leu. Nós estamos vivendo em tempos muito difíceis. Agora vamos lá. A mulher, então, sabedoria, o homem, autoridade. Se você conseguir repetir isso, já é meio caminho andado. A mulher, o homem. Agora vamos lá. Dentro de um casamento. Autoridade sem sabedoria. Eu não preciso de você. Eu não tenho necessidade de você. Eu sozinho sou eu sou mais eu. O que autoridade sem sabedoria vira? Violência. Vira indiferença, frieza, grosseria, silêncio. Você identificou, mulher, o seu marido em alguma dessas palavras? Fique quieta. Isso é uma autoridade sem sabedoria. Ah, pastor, as mulheres, né? Ah, pastor, realmente, meu marido está... É isso aí. E o que é sabedoria sem autoridade? O que é? E aí nós temos os seguintes adjetivos: manipulação, gritaria, vitimismo, que acaba em explosão. Aí os homens estão aqui: pastor, agora você descreveu, foi a minha mulher. Mas quando os dois se juntam, os adjetivos são iguais para os dois. E quais são eles? Quando os dois se juntam, quando a autoridade se junta à sabedoria: alegria, equilíbrio, paz, amor, companheirismo e respeito. Por isso Jesus acrescentou as palavras de Adão. Lá em Mateus capítulo 19, ele diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aí Jesus acrescenta: portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus uniu? Sabedoria e autoridade. Sabedoria e autoridade. O resultado da sabedoria e da autoridade juntos, sabe qual é? Um lar forte, com gente feliz, vivendo os seus dias diante do Senhor e cumprindo o seu propósito na terra. Esse é o resultado. Aí não, a gente vive numa rivalidade, um querendo usurpar o outro, um querendo tomar o papel do outro. E quando não isso, fica de uma forma passiva, sem tomar posse do seu próprio papel. Homens chocos, não sei se essa palavra é... Mulheres apáticas. Não, queridos, Deus nos colocou dentro deste lugar. Nesse tempo, é necessário que as famílias se voltem para Deus. Como disse, é necessário que o sacerdócio, a representação de Deus dentro de casa seja resgatado. É necessário que homens e mulheres reconheçam os seus papéis. Só assim Deus fará algo em nosso favor. Só assim, queridos, Deus pode trabalhar na nossa vida. Mas como que eu quero que Deus trabalhe se
eu até gostei do que ouvi, mas fazer é outra coisa. A sua família é um exército de Deus. Pastor, mas lá em casa o negócio está feio. Não é exército, não. É um vale de ossos secos. Então, assim como Ezequiel, no capítulo de número 37, que profetizou sobre um vale de ossos secos, e aquele vale se transformou num grande exército, comece a profetizar na sua família. Inclusive, você pode começar agora. Levante a sua mão junto comigo e nós vamos dizer: a minha família será uma bênção, seguido de um amém, o mais forte que você pode falar. Amém? 1, 2, 3. A minha... Amém. Amém. Glória a Deus. Tá bom, né? Mas aí eu comecei com Jó. A família de Jó. Jó é um homem real. Não é um personagem de novela. Seus filhos são reais, assim como você. Casado, com uma família constituída, filhos felizes, faziam festas, tinham os seus aniversários, e como se não bastasse, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Eu gosto disso, ele se desviava do mal, enquanto tem muita gente que se desvia de Deus. O diabo questiona isso. Ele diz para Deus: é muito fácil, Jó, que Deus o provoca. Deus diz: você sabe, você tem visto o meu servo Jó? Como ele é? O Senhor vai falar com tanta alegria a respeito da vida de Jó. Se fosse para Deus falar a seu respeito, como Deus falaria? Você tem visto o meu servo Jó? O diabo diz: é muito fácil, tu cercou ele de bens, cercou ele de coisas boas, e aí é muito fácil não blasfemar contra ti, cercado de coisas boas desse jeito. É interessante como a tentação do diabo e a forma como o diabo trabalha tem uma lógica. É uma lógica. Porque tem gente que acha, gente, que é mais inteligente que o diabo. Tem gente que acha que o diabo é burro. Que o diabo não sabe fazer as coisas. O diabo tem as palavras certas. E ele traz uma lógica convincente. Que, fala sério, um cara que é cercado de bens, de riqueza, de alegria, esse cara não vai falar nada contra Deus. Olha o que ele usa. Tem uma lógica nisso ou não? Então ele usa essa lógica com Deus. Diz: E o Senhor diz para ele: não, eu não acredito nisso. Olha Deus colocando ali tudo em Jó. Para pensar. Como Deus acredita em Jó. Como Deus acredita na gente. E o Senhor diz para o diabo: toca em tudo, mas não lhe tira a vida. E você vai ver que ele vai permanecer o mesmo. Então o diabo sai da frente de Deus e vai atacar Jó. E ele vai atacar em todos os tipos de áreas. E cada área dessa, você já foi atacado. A primeira área que o diabo vai atacar, olha como o diabo prefere atacar primeira coisa nessa área. Na área financeira. Primeira coisa. O diabo sabe, querido, que isso desestabiliza a casa. Desestabiliza o casamento. Desestabiliza tudo. Então a primeira coisa, na linha de prioridades do diabo, ele vai atacar a área financeira. E ele desmoronou a estrutura financeira de Jó. Seus negócios foram por água abaixo. Quando a gente lê o que Jó tinha, assim, rapidamente, a gente não consegue ter noção. Observe. 1:3 de Jó. O gado era 7.000, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, era também muitíssimos servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior do Oriente. Então vamos lá, ele tinha 7.000 ovelhas. Com o que era fabricada as roupas da época? Com a lã das ovelhas. Ele tinha 7.000, o que significa dizer que ele era um empresário do ramo têxtil. O maior empresário do ramo têxtil. Ele tinha 3.000 camelos, o principal meio de transporte de pessoas no deserto. Ele tinha 3.000. Ele tinha um Uber, ele era o dono do Uber.
Ele não era o cara que dirige o Uber só, ele era o dono do Uber. Esse era o Jó. Ele tinha 200 juntas de boi. Os bois eram os tratores que aravam a terra. Até pouco tempo atrás, algumas décadas atrás, ainda eram os bois. Ele tinha 200 juntas de boi. Ou seja, o cara tinha uma empresa do ramo do agro. O cara era forte no agro. Ele tinha 500 jumentas, as chamadas mulas brancas, né, do deserto, que eram usados para transporte de mercadoria. É isso mesmo. Ele era empresário e era dono de uma transportadora. Ele também tinha muitíssimos servos. Ou seja, todos morreram. Imagina as indenizações que ele teve que cuidar de todas essas famílias. Então vamos lá. Ele tinha uma indústria têxtil, ele tinha uma empresa de transporte, uma empresa do agro, uma transportadora, muitíssimos servos. A vida dele desabou. Pastor, em quanto tempo ele perdeu? Em um dia. Em um dia. Jó estava sentado em casa e de manhã chega o primeiro e diz assim, olha, os sabeus, um povo que tinha lá, se juntaram, feriram os servos e roubaram tudo. Todas as jumentas e os bois, tudo, roubaram tudo. Não tem mais nada, só eu sobreviver para te contar a história. Quando esse saiu, o outro veio e diz assim, caiu fogo do céu e consumiu todas as ovelhas e os servos que cuidavam delas. Só eu sobrevivi para te contar a história. Quando esse sai, entra outro e diz, chegaram tropas de caldeus e vieram sobre os camelos e roubaram tudo, mataram os servos. E só eu sobrevivi para contar a história. A vida de Jó acabou. Eu não sei como é que anda as tuas finanças, mas o diabo sabe que desestruturando isso dentro de casa, ele arranca a paz. Como se não bastasse isso, ele toca nas finanças e ele toca nos filhos. Se as finanças são algo que não te alcança o teu coração, com tormento ou com preocupações, mas e os filhos? Os filhos foram tocados. Imagine a dor da mulher dos filhos. Os 10 filhos estavam reunidos dentro de uma casa. Veio um vento dos 4 cantos, um redemoinho, e desabou a casa sobre os seus 10 filhos. Numa festa de aniversário dada pelo filho mais velho. Chega alguém diante de Jó, quando sai aqueles que falaram que a finança dele tinha acabado, entra mais um e diz, todos os teus filhos morreram, todos os servos que estavam lá morreram, e só eu sobrevivi para te contar a história. Pronto, o diabo fez toda a conta. Qual seria o resultado? Qual seria o seu resultado? O resultado de Jó foi que ele se levantou, rasgou a sua veste com dor, rapou a sua cabeça, se lançou na terra, e diz exatamente assim o versículo 21 do capítulo 1. E o adorou. E ele o adorou com uma das frases mais lindas que eu já vi sair da boca de uma pessoa. Ele o adorou dizendo, nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Jó desabou, querido. Mas mesmo desabando, ele consegue bendizer ao Senhor. Porque escute, louvor, adoração não significa que não está doendo. Adoração significa que eu tenho a esperança e que a minha esperança é maior do que a minha dor. Isso é adoração. Isso é adoração. Aliás, a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, palavra adoração aparece na Bíblia, é quando
Abraão olha para os servos dele quando vai sacrificar o filho Isaque. Ele diz: fiquem aqui com as jumentas, porque eu e meu filho iremos lá adorar e voltaremos. A adoração, queridos, é ter a esperança, ou fazer a esperança maior do que a própria dor. A sua promessa é maior do que a sua dor. Os filhos foram atingidos. O diabo atinge os filhos? Os pais não percebem, mas o diabo está aí. E ele não brinca de ser diabo. O pior problema, eu acredito, para os filhos são os pais invisíveis. Pais invisíveis dão mais importância ao trabalho do que aos filhos. Estou falando que você não pode trabalhar. Estou falando aqui, ó, dentro de você. Cuide da sua casa. Cuide da sua casa. Essa é uma palavra de Deus para você. Então o diabo toca nas finanças, toca nos filhos, vai tocar onde? Na saúde. O estado de Jó é quase impossível de descrever. Mas quando você lê o livro de Jó, no capítulo 2, no capítulo 19, no capítulo 7, no capítulo 15, no capítulo 7, no 30, você consegue fazer um diagnóstico. No 2 diz assim, que ele teve úlceras malignas desde a planta do pé até o alto da cabeça. Ele pegou um caco de telha e com esse caco ele se coçava. O hálito dele se fez estranho à mulher, podre por dentro. O corpo dele, Jó 7,5, estava coberto de vermes e cascas de feridas. A pele rachada vertia pus. As dores me corroem sem cessar nas madrugadas. Ele diz: eu prefiro ser estrangulado e morrer do que continuar sofrendo assim. A minha pele escurece e cai, o meu corpo queima de febre. Ele foi levado num nível de enfermidade. Eu pergunto, o diabo já atacou a sua saúde ou da sua casa? Diagnósticos perturbadores. Quando o chão some. Quando o Brian foi nascer, ele passou da hora, e depois de ter nascido, o médico veio e nos deu um diagnóstico de abrir o chão da terra, a gente cair dentro. Ele disse, se não viver em estado vegetativo, terá sequelas terríveis e permanentes. Essa foi... Nós vamos fazer os testes agora para ver quais serão, ou o que vai vir aí, o que vai acontecer. 3 dias depois, furando a cabeça dele para tirar sangue, porque é assim que tira sangue de recém-nascido. O médico chegou e disse, eu não sei o que aconteceu. E quando ele falou isso, eu já falei assim, sério? Seu cara de pau! Você não sabe, mas eu sei, meu filho. Mas aí ele lançou palavras. Olha, vai ter dificuldade de andar, com certeza. Com 9 meses, essa criatura começou a andar dentro de casa. 9 meses. Não é que tem que andar com 9, mas foi tudo na contramão. Vai ter dificuldade de rolar. Com 2 meses e meio, o gatinho em cima da cama e se precipitou. Pum! Lá embaixo. Vai ter, talvez, de crescimento. Rapaz, imagina se não tivesse. Ia trocar as lâmpadas aqui da igreja, não precisava. Quando o diagnóstico bate, você precisa tomar posse da palavra de Deus, Êxodo 15, 26. Eu sou o Senhor que te sara. Deus continua curando. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Não bastasse nisso, o diabo agora vai atacar o casamento. A mulher estava desesperada. E antes de você criticar a mulher de Jó, senta na cadeira dela. Senta na cadeira dela.
Vai viver o que essa mulher viveu. Ela olha para Jó e diz assim: por que tu ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Queridos, essa mulher só foi recuperada por causa dessa frase. Ela diz: amaldiçoa a Deus e morre. Ela não diz, como muita gente diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela diz: amaldiçoa a Deus. Mesmo no desespero, Deus continuava sendo o dela ainda. Ela olha para ele e diz: Barek Elohim. Amaldiçoa a Deus e morre. Não existe mais esperança. Acabou. Ela diz: é melhor você se despedir para morrer. Ela não suporta mais a dor de ver Jó daquele jeito. E Jó olha para ela e diz: você está falando como alguém que está com os pensamentos desorganizados, sem senso. Você está falando como alguém insensata. Olha a palavra dele: aceitaremos o bem de Deus e não as coisas ruins. Em tudo isso, diz a palavra, Jó 2:10, Jó não pecou com os seus lábios. O diabo tem atacado o seu casamento? Casamentos que estão por um fio? Discutem na mesa, discutem na sala, discutem no quarto, discutem na frente das crianças. Um ambiente de terrorismo. Mas eu quero lhe dizer que Deus é o Deus que quer restaurar o seu lar e o seu casamento. Como se não bastasse isso, o diabo agora vai para o lado de fora da casa e vai atacar as amizades. Os amigos de Jó chegam para vê-lo naquele estado, se sentam, e quando vê Jó naquele estado, eles ficam 7 dias sentados junto com Jó, sem falar nada para Jó, chocados, e concluem que não tem outra opção. É pecado, Jó. É pecado. Não, está em pecado, cara. E quando você lê o livro de Jó, os amigos o acusam de adultério, latrocínio, soberba, impiedade e pedofilia. Tudo isso ele é acusado. Jó só pode estar em pecado. E tem gente que é assim, o irmão bate o carro e diz assim: não sei não, hein? Acho que Deus está pesando a mão. Conhece alguém assim, não? Sempre olha para o outro, se colocando numa posição de julgar. Pois mesmo sendo acusado de tudo isso, Jó 13:15, Jó diz assim: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Esse é o Jó. A esperança dele estava no Senhor. Como estão as tuas amizades? Tem sido decepcionado por elas? Certa feita, Davi estava tão triste que ele foi procurar um amigo. E ele vai escrever no Salmo 35:14, ele diz que ele saiu vagueando e pranteando por um amigo. E ele se prostrou enlutado, ele estava com dor. Mas ele escreve assim: mas quando tropecei, os meus amigos se reuniram alegres, sem que eu soubesse. Ajuntaram-se para me atacar e me agrediram sem cessar, como ímpios, zombando de mim nas minhas festas, rangiam os dentes. Os amigos de Davi. Sabe quando você é o que sempre faz o churrasco, e quando você está mal, aqueles que você sempre chamou vão fazer um e não chama você? E por que não chama você? Porque você é o assunto. A decepção com as amizades, as tristezas com os relacionamentos, as traições. Jó viveu tudo isso, sem contar as suas angústias. Porque eu não estou aqui falando de um super-herói, estou aqui falando de uma pessoa como você e como eu. E ele também desanimava. 16 vezes no livro de Jó ele pergunta: Senhor, por quê? Por quê, Senhor? Patrimônio, filho, saúde, casamento, amigos. Senhor, por que tu não me revela? Por 33 vezes no livro Jó se queixa de abandono.
de abandono. Ele diz assim em Jó 16:12: descansado estava eu, porém Deus me pegou pelo pescoço e me despedaçou e me colocou por seu alvo. No versículo 3 do capítulo 3, ele diz: maldito o dia que eu nasci, e maldito o dia que alguém gritou dizendo: nasceu um menino. Ele amaldiçoou o próprio dia, porque gente crente também se angustia. Mas eu quero lhe dizer, em nome de Jesus, presta atenção nisso, que o livro de Jó está posicionado no Velho Testamento, não no Novo Testamento. Jesus ainda não havia vindo, mas Jó ansiava por Jesus. E eu provo isso. Olha o que ele diz em Jó 9:33. Se tão somente, olha as palavras de Jó, houvesse alguém para advogar entre eu e Deus, para impor as mãos sobre mim, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não me assustasse. Então, se houvesse este alguém, eu falaria sem medo, mas este não é o caso. No Novo Testamento surge um. Essa oração você não precisa mais fazer. Quando o diabo pediu Pedro para Deus, Jesus disse para Pedro em Lucas 22:21, Simão, Simão, o diabo me pediu para cirandar contigo, mas eu orei por você, Simão. O advogado fiel. Então, ainda que o diabo te ataque, você tem Jesus, o intercessor, o advogado. Dê um glória a Deus por isso. João 2:1, João escreve para você: filhinho, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se você pecar, temos um advogado para com o Pai, a saber, Jesus Cristo, o Filho. Jó pediu esse advogado, que já morreu naquela cruz, e hoje está à direita de Deus, intercedendo por você. Oh, que maravilha! Deus então vai se apresentar para Jó em Jó 38. 38 capítulos para Deus se apresentar para Jó. Jó está sentado sobre um monte de dilemas e de tristezas e de angústias, e até aqui Jó queria que o Todo-Poderoso se apresentasse para ele argumentar com Deus. Muitas vezes ele pediu: olha, faz um ambiente de juiz para que eu me defenda e para que eu fale contigo. Então Deus surge, era hora de Jó argumentar. E quando Deus surge no meio de um redemoinho, Deus olha para Jó e diz: eu só vou te fazer algumas perguntas. Aliás, mais de uma, 56 perguntas. Só vou te fazer 56 perguntas. E Deus começa a perguntar para Jó: onde tu estavas quando eu fundei a terra? Diga-me, fale-me a respeito da tua inteligência. Onde tu estavas quando eu disse para o mar: até aqui as tuas ondas vêm, e aqui elas param e voltam? Onde tu estava quando eu fiz isso? Onde tu estava quando eu fiz isso? Jó, me responda, qual é o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Porque foi eu que criei eles. Jó, me explica de onde vem ou onde começa os ventos orientais e como eles se espalham e são distribuídos sobre a terra. 56 perguntas. E Jó não tinha resposta para ninguém. Quando Jó termina de ouvir as 56 perguntas, o cara que estava ali: e aí, Deus, qual é que é? Que nem a história que eu conto aqui de um cara que chegou em mim há muitos anos atrás e disse: eu coloquei Deus na parede.
E eu disse, rapaz, que tamanho é isso? Ele falou, o tamanho de Deus. Eu falei, não, o tamanho da parede. Para encostar Deus nessa parede, que parede é essa? E quando Jó, que estava pronto para questionar a Deus, ele responde no 40, versículo 4. Ele diz, depois de ouvir as 56 perguntas, sou indigno. Como eu posso te responder? Escute agora. Ponho a mão na minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. 2 vezes já falei, mas não direi mais nada. Querido, Deus faz 56 perguntas para deixar claro para Jó. Eu sei de todas as coisas. E eu estou no controle de todas as coisas. O que Deus está dizendo para você é que nada na sua vida está fora do controle de Deus. Deus conhece cada detalhe. Quem está entendendo isso, diga amém. Deus começa a curar Jó. E é tão lindo e tão maravilhoso porque a restauração de Jó, por onde que começou a destruição? Finanças. Sim ou não? Vocês lembram da sequência? Patrimônio, filhos, saúde, casamento, amigo. E Deus vai começar a restaurar Jó por nenhum deles. Deus vai mostrar para Jó que ele não começa a restauração por essas coisas. E eu acho isso fenomenológico. Ele vai começar a curar Jó, dizendo para ele, levanta um altar. Eu vou começar fazendo pelo sacerdócio. Não é sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre suas finanças, sobre os seus amigos. É sobre um altar para mim, diz o Senhor, dentro da sua casa. É ali que começa a restauração de tudo. E Deus chama um amigo de Jó, e ele diz no 42:7, ele faz, a minha ira se acendeu contra ti, porque você falou aquilo que eu não te mandei falar. Por isso ele faz. Você fez com erro. Toma então bezerros e carneiros e vai até o meu servo Jó. E o Jó levantará um altar e oferecerá o sacrifício e orará por vocês. E na oração de Jó eu aceitarei o perdão para vocês. Ele coloca Jó num lugar, e esse momento é o momento mais importante do livro, porque não é sobre patrimônio, filho, saúde e casamento, mas é Deus dizendo que quando a gente levanta um altar dentro de casa, todas as demais coisas serão restauradas. Você tem a autoridade de Deus para dobrar o teu joelho dentro da tua casa e levantar um altar de oração, de adoração e de busca. E a partir disso, Deus restaurará todas as coisas. O problema das crises familiares é que não tem uma pessoa capaz de levantar um altar, muitas vezes, dentro de casa. Todos os ataques, a gente descobre aqui, foi para atingir a autoridade de Jó. Então hoje nós vemos homens enfraquecidos, que não são capazes de fazer uma oração. Mulheres enfraquecidas, que não se colocam numa posição de buscar ao Senhor. O mundo começa a desabar, a responsabilidade espiritual se perde e as pessoas ainda põem culpa em Deus. Quantos filhos que não encontram nos pais referências de vida espirituais. Pais que não veem em seus filhos Jesus. Porque não conseguiram apresentar Cristo para eles. Sabe como foi a sua semana? Seus filhos te viram orando alguma vez? Você se sentou em torno de uma mesa com a sua família alguma vez?
Precisamos, querido, de autoridade espiritual dentro de casa. E eu preciso que você me leve muito a sério. E quando isso aconteceu, Deus restaurou a saúde de Jó e acrescentou em dobro tudo o que ele antes tinha. Tudo começa a mudar quando alguém se levanta dentro de casa, como voz de Deus, dizendo: nós vamos fazer do nosso lar exatamente aquilo que Deus quer que a gente faça. Deus restaurou os bens de Jó. E eu pergunto para vocês, quanto tempo Deus levou para restaurar os bens de Jó? Um dia. Pastor, como que é isso? Foi um passe de mágica? Não. Vieram pessoas de todos os cantos da terra, fizeram uma fila na porta de Jó, para cumprimentá-lo e dar-lhe um pendente de ouro. Saiu aquele, entrou outro. Saiu aquele, entrou outro. Saiu aquele, entrou outro. Num único dia, Jó recuperou tudo. Meu irmão, não é sobre dinheiro. É sobre sacerdócio. Não é sobre bens. É sobre Deus dentro da sua casa. Ele recuperou. Então vieram de todos os seus irmãos e irmãs e de todos quanto antes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa. Está lá no 11:42. E condoeram-se e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia permitido. E cada um deles, ao sair, lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Olha, eu tirei a peça de dinheiro aqui na minha explicação. Tem essa também. Precisa de um dinheirinho vivo? Está aqui. E o Pix eu mando mais tarde. Mas mando hoje. Dinheirinho vivo e Pix, porque às vezes você vai recuperar tudo aí. Fizeram uma fila para abençoar Jó. Posso falar um absurdo, talvez, para você? Deus levanta pessoas só para te abençoar. Deus usa pessoas para te abençoar, porque Deus é Deus. Deus restaurou o casamento de Jó. E a mulher de Jó lhe deu mais 10 filhos. Você quase deu um glória a Deus, não falou porque ficou com medo de ser você com mais 10. Deu 10. Tinha 10 antes, tem 10 agora. E entre as 10 ainda tem 7 meninos e 3 meninas para atazanarem a vida dos meninos. Eu brinco com isso porque lá em casa nós somos 5 filhos, 2 irmãos mais velhos, 2 irmãos mais novos e uma irmã no meio, que colocava todo mundo no eixo. E coloca até hoje, viu? De vez em quando ela manda uns recados lá. E aí, o pai e a mãe aqui é o seguinte. E todo mundo fala, mana, é isso aí, tá certo. Queridos, Deus restaurou o casamento. E Deus restaurou até os amigos. Para que Jó não tivesse raiva dos amigos. O Senhor diz, ora pelos amigos. E Jó começou a orar pelos amigos. E quando Jó orou pelos amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Nada restou. Até quem está ao seu redor pode ser abençoado por você. E pessoas vão querer andar contigo para vir para a igreja, tá? Vão querer andar contigo. Finalmente, a mesa foi restaurada. Eles voltaram a sentar ao redor da mesa. O milagre de Deus chegou. Você não quer isso para sua casa? Você não quer isso para sua casa? Quantos problemas, patrimônio, com os filhos, com a saúde, com o casamento, com os amigos. Uma vida totalmente desequilibrada. É um inferno em casa, é um inferno na rua, é um inferno no trabalho. Todo mundo é culpado, menos eu. Será que você não quer isso? O Senhor está, nessa manhã, Senhor, queridos, nos trazendo a um lugar onde o altar tem que ser restaurado. Onde a gente tem que levar Jesus para dentro de casa. Onde a gente tem que orar e dizer, Senhor, restaura o meu sacerdócio. Onde vocês têm que orar nessa manhã e dizer, Senhor, restaura o meu papel.
de uma autoridade, os homens, que transborda amor, cuidado. De uma sabedoria das mulheres que transborda entendimento, que aconselham e ensinam com amor, como está escrito em Provérbios 31. Uma mulher que diz, não, mas biblicamente é isso? A nossa vida está correta? Não, não está. Vamos alinhar isso. Isso é sabedoria. O relacionamento, queridos, dentro de casa não é baseado em barganha e em negociações. Não é baseado em gritos, em nada disso. Mas em harmonia para caminharem juntos. O relacionamento com os filhos. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu quero fazer uma oração por você. Eu gostaria de dizer para você que nessa manhã você pode começar a levantar a primeira pedra do seu altar nessa manhã com uma oração. Eu não sei como é que anda a sua casa, não sei como é que anda o seu casamento, sua família, não sei como é que anda as tuas finanças, não sei como é que anda o teu casamento, também não sei como é que anda a tua saúde. Mas com relação à saúde, independente de como anda, se você está aqui, é porque o Senhor tem te sustentado. O Senhor é o Deus que te sara. Eu não sei como é que anda as suas amizades, eu não sei como é que anda o teu relacionamento com os teus filhos. Ou a contramão disso, o teu relacionamento com os teus pais. Queridos, você pode começar algo extraordinário a partir de algo ordinário. Esse culto é um culto de domingo e talvez você veio aqui porque está acostumado a vir em igrejas de domingo, assistir um culto porque você se sente um pouco melhor. Mas nunca se esqueça do que eu falo para vocês domingo após domingo. Jesus não morreu para te melhorar. Jesus morreu para transformar a sua vida. Transformar o seu casamento, os seus filhos, a sua família, a sua casa. Não tem bem mais precioso do que família. E a Bíblia leva isso num ponto tão alto que em 1 Timóteo 5,8 ele diz que aquele que não cuida dos seus próximos, especialmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o ímpio. Meu irmão, o maior patrimônio que tem não é aquilo que você vai deixar para trás. O maior patrimônio que tem é a família que Deus constituiu e que está aqui. Pastor, mas você não tem a menor ideia do que é a minha casa e do que é a minha família. Eu não tenho mesmo, mas eu tenho uma certeza que onde tem um altar, Deus se manifesta. Onde tem um altar, Deus derrama e Deus transforma. Queridos, então eu quero orar por todas as casas. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Só por um instante. E eu quero lhe dar 1 minuto. Mulheres, orem agora e peçam, Senhor, me dá sabedoria. Uma sabedoria equilibrada, com entendimento e absolutamente sujeita à tua vontade, Senhor. Homens, orem agora e digam, Senhor, eu quero assumir o meu papel de uma autoridade com tanto amor que a minha casa transborde, Senhor. Posso te dar. Se você está junto com a sua esposa aí, com o seu esposo, ou de repente com seus filhos, não sei, eu gostaria que você pegasse na mão aí. Você me libertou. E você orasse dizendo, Senhor, me curou. abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Posso te dar.
1 minuto, faça isso. Por tudo que tu és, você me libertou e me curou. O que posso te dar? Por tudo que tu és, você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, seu amor é pra sempre, o seu amor dura pra sempre. Eu quero terminar dizendo que quando Jó teve os seus filhos, Jó teve 3 meninas. E na primeira ele botou o nome de Gemima. Na segunda ele botou o nome de Késia. E na terceira ele botou o nome de Keren Apuk. E cada menina que ia nascendo parecia algo profético na vida de Jó. Quando nasceu Késia, quando nasceu a primeira filha, Gemima, ele deu esse nome porque Gemima significa aquela que voa. Quando a gente voa, até os gigantes ficam pequenos, porque de cima dá para ver muito melhor. Nasceu a segunda e ele deu o nome de Késia. E Késia significa árvore pequena com uma grande raiz. O que sustentou Jó foi porque ele tinha raízes profundas. Não importava o tamanho da árvore, mas a importância da raiz. E finalmente, quando nasce Keren Apuk, ele coloca esse nome porque significa Keren Apuk, vaso inquebrável. Você tem algo inquebrável dentro de você, que não é você, é Jesus que está dentro de nós. Se você fosse um vaso quebrável, você já tinha se despedaçado, porque quantas coisas você viveu, mas o Senhor esteve contigo em todos os momentos. Sabe, essa pregação é sem dúvida um dos maiores desafios para a vida pastoral. Que você falar sobre família e papéis. Eu estou pregando aqui e tem uma porção de gente rejeitando a minha palavra. A palavra que está sendo pregada. E você pode fazer isso e sair por aquela porta. Mas você pode abrir o seu coração e dizer: Senhor, entra aqui dentro e eu quero te conhecer. Eu vou orar, mas a coisa mais linda que tem no livro de Jó é Jó 42, quando ele olha e diz assim: antes eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Em nome do teu Filho amado, aquele que é o nosso advogado fiel. Nessa manhã, Senhor, só a tua palavra tem a capacidade de quebrar o mais duro coração.
penetrar a mais doente das almas. E nessa manhã, Senhor, a Tua palavra foi pregada. Uma palavra, Senhor, que o diabo se arrepia. Senhor, que esta verdade entre dentro do coração dos Teus filhos. Pai, lares fortes, cheios da Tua presença, vivendo para a Tua glória. Que cada um de nós aqui nessa manhã assuma a própria responsabilidade. Sim, Senhor, porque o nosso coração orgulhoso nos coloca num lugar onde apontamos para o outro. Mas que cada um saia daqui, Senhor, levando no coração a própria responsabilidade dentro de uma família. E que o Teu nome seja, Senhor, engrandecido dentro de todos os lares. Eu oro, Senhor, por estas mulheres, pedindo, Senhor, uma porção dobrada de sabedoria do céu, nas palavras, nas atitudes, nas ações. Mulheres, Senhor, que representam a sabedoria que vem de Ti. Uma sabedoria, Senhor, equilibrada com sabedoria e com amor. Eu oro, Senhor, por esses homens que assumam os seus papéis dentro de casa em oração. Quantos homens aqui, Senhor, que lançaram sobre a esposa toda a responsabilidade da oração, da busca. Ah, vai você, faz você. Mas não, em nome de Jesus, eu oro para que esses homens, Senhor, se levantem dos seus estados de dormência e despertem, Senhor, para a sua própria responsabilidade. Eu oro pelos filhos, os filhos que estão ali no Kids, os filhos maiores, os casados. Senhor, que haja harmonia, entendimento e graça. Sim, Pai, eu oro pelas famílias, porque Tu é o Deus que restaura todas as coisas. E nós oramos, Senhor, porque Tu é o Deus que faz. Tu é o Deus que faz, Tu traz à existência o que não existe. Sim, Pai, em nome de Jesus, nós desfazemos todas as obras do inferno, onde existe discussão, onde existe rivalidade, onde existe raiva e ódio, seja substituído por amor, por graça, por paz e por perdão. Pai, em nome de Jesus, restaura, Pai, as famílias. Para a glória do Teu nome nós oramos, nós repreendemos, Senhor, toda a ação do diabo. Pai, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós oramos.